A mensagem de hoje nós iremos estudar o Salmo de número 7. O Salmo de número 7 foi escrito por Davi e nos traz revelações importantíssimas para o fortalecimento da nossa fé. O Salmo começa mostrando Deus como refúgio nas perseguições. Salmos capítulo 7, versículo de número 1, está escrito o seguinte: Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Aqui nós podemos observar que o salmista começa chamando Deus de Senhor, meu Deus. Olha aí a intimidade, Senhor, meu Deus. O que indica que um relacionamento pessoal e íntimo com o Criador. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, essa proximidade com o Senhor. Aqui o salmista chama ele de meu Deus. Então isso mostra o quê? Uma proximidade. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de uma forma que possamos estar próximo dele. Uma intimidade com ele. Nós precisamos crescer na fé, amadurecer na fé, se destacar na fé, para que as nossas orações cheguem diante do trono de Deus e Deus possa atendê-las. Então aqui nós já podemos observar o salmista falando: em ti confio. Então é algo que você tem uma intimidade, eu confio em Deus. Já imaginou? Tem pessoas da sua família que você confia, correto? Tem pessoas que você tem coragem de dar a senha do seu cartão, tem pessoas que você, de uma certa forma, tem coragem de abrir a sua vida por completo, porque tem pessoas que realmente são pessoas de confiança. Mas lógico, isso com cautela, porque tem muita gente que finge que é de confiança e não são pessoas de confiança, correto? Então você tem que ter o máximo de cuidado também na hora de compartilhar alguma coisa. Mas o interessante é que em Deus nós podemos confiar, nós podemos abrir o nosso coração diante dele. E quando passarmos por uma luta, uma tribulação, uma adversidade, uma perseguição, seja lá o que for, clame ao Senhor para que Ele venha te salvar, te livrar da perseguição, certo? Agora, dando sequência também no ensinamento do Salmo de número 7, nós precisamos ter uma consciência limpa diante de Deus. Nós precisamos analisar se realmente nós estamos sendo justos, se nós estamos fazendo o que é correto. Porque se nós estivermos fazendo o que é errado, nós não podemos questionar da colheita que virá pelos nossos erros. Nós nunca podemos esquecer disso. Deus, ele é justo. Não tem como você colher algo bom, sendo que você plantou algo ruim. É tanto que no Salmo de número 7, versículo 3 ao 5, você encontra lá o Davi falando: se eu fiz isto, ou que se referindo a algo de errado, algo de mal, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, então você vê o seguinte: olha, se eu retribuir com injustiça, então é justo que eu padeça. Se eu fiz a maldade, então é justo que eu venha colher aquilo que eu plantei. Davi, nesse salmo, ele afirmou que se tivesse culpa, aceitaria as consequências. Na trajetória dos anos, eu tenho acompanhado muita gente, eu tenho dado suporte espiritual para muita gente, e não são poucas as pessoas que elas erram e elas não querem aceitar as consequências dos seus erros, e elas atribuem às pessoas o seu fracasso, o seu sofrimento, ou até mesmo a Deus. Não, é porque Deus não me ama, Deus não está nem aí para mim, Deus está sendo mal comigo. Ou seja, a pessoa está colhendo o que ela plantou a semente errada, ela está colhendo o fruto amargo e ela agora está querendo culpar as pessoas ou até mesmo culpar a Deus. Então nós precisamos entender que nós temos que agir com justiça. Se eu errei, então eu preciso pagar pelo meu erro. Eu preciso aceitar as consequências do meu erro. Algumas são maiores, outras são menores. Agora sim, se eu buscar a Deus da forma certa, Deus, ele pode sim estender a misericórdia sobre a minha vida.
Por isso nós temos que ter um cuidado muito grande. Antes de pedir que Deus faça justiça, analisa com calma. Às vezes é melhor pedir que Deus use de misericórdia. Digamos que alguém agiu com injustiça contra você. Aí você fala: meu Deus, eu quero que o Senhor faça justiça nessa causa. Ok, mas já imaginou se Deus for fazer justiça nas causas que você erra? Então às vezes é melhor nós pararmos um pouco e falar: Senhor, todos nós precisamos de misericórdia. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito poder, Ele acaba de uma certa forma vendo o que é melhor para cada pessoa. Então, antes de pedir justiça a Deus, devemos examinar nosso coração. Porque se Deus for seguir ao pé da letra o nosso pedido de justiça em relação às demais pessoas para conosco, Ele também vai ter que agir com justiça do nosso relacionamento com as demais pessoas. Então nós precisamos entender que todos nós estamos em fase de transformação, estamos sendo lapidados, preparados para uma vida eterna com Deus. E aí nessa trajetória, se você analisar a Bíblia Sagrada, Deus ele sempre vai falar a respeito da misericórdia. Não se esqueça disso. No Salmo 139, o versículo 23, está escrito o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. É fácil pedir que Deus nos defenda, correto? Mas o Salmo mostra que precisamos viver com integridade, reconhecendo nossos erros. E aqui nós podemos observar que o salmista ele menciona: sonda-me, ó Deus, o Senhor conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aqui ele está pedindo para Deus sondar o íntimo dele. Nós temos que fazer o mesmo. Senhor, sonda a minha mente, sonda o meu coração. Tira, meu Deus, tudo o que não provém de ti. Misericórdia, Senhor, de todos nós. Precisamos das misericórdias do Senhor. Olha, quando a pessoa começa a fazer isso, a pessoa está crescendo na fé, a pessoa está amadurecendo, e isso agrada ao Senhor. Então, o Salmo de número 7, nós podemos extrair lições lindas. Uma outra lição que nós podemos extrair no Salmo 7 é que Deus, ele é um juiz justo. Olha o que está escrito no versículo 11 e 12. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. Aqui já mostra o quê? O salmista aqui está mostrando que Deus é justo. Isso significa que ele age de maneira correta. Deus nunca vai agir com injustiça. Deus não ignora a maldade. Você pode ter certeza disso. Deus ele analisa se as pessoas estão andando em santidade, porque ele é santo. E Deus ele sempre vai trazer resposta ao pecado. A expressão que diz se ira todos os dias revela que a ira de Deus é uma resposta à injustiça, ao pecado e à opressão. Deus se ira todo dia significa o seguinte: ele está de olho 24 horas no que acontece, e para cada pessoa virá a devida recompensa. Quem faz coisas boas virá coisas boas, quem faz coisas ruins virá coisas ruins. É assim que acontece. O Salmo de número 7 também nos mostra que o mal volta para quem o pratica. Nunca se esqueça disso. Se você faz o mal volta para você. É tanto que em Salmos capítulo 7, versículo 15 está escrito: cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. Davi mostra que o ímpio cava uma cova e cai nela. Não se esqueça, o pecado e a maldade trazem consequências para quem os pratica. Nunca se esqueça disso. Aliás, Gálatas capítulo de número 6, versículo 7 fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear,
isso também ceifará. Ou seja, quem planta injustiça, colherá injustiça, colherá as consequências. O interessante é que no Salmo de número 7, Davi ele termina dizendo que devemos louvar ao Senhor. Olha o que fala no versículo 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Olha que maravilha. O Salmo nos ensina que a pessoa que tem uma fé, a pessoa que anda de acordo com a vontade do Senhor, ela consegue ser um adorador do Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Essa pessoa ela consegue confiar no Senhor e sabe que Deus está agindo em seu favor. Então aqui quando o salmista fala louvarei ao Senhor, já está nos mostrando, tenha uma vida de oração. Não é à toa que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, fala, em tudo dai graça. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de adoração, tenha uma vida de louvor. Agora, resumindo tudo que eu falei a respeito do Salmo 7. Primeiro ponto, Deus é refúgio na angústia. Está passando por lutas? Clame ao Senhor. Lembre-se disso. Segundo ponto, precisamos andar em integridade, andar da forma correta. Terceiro, Deus é justo juiz. Quarto, o caminho errado trará consequências. Quinto e último, a confiança em Deus termina em louvor, ou seja, termina em adoração. Sendo assim, esse Salmo de número 7 nos traz revelações fortes. Lógico, vai muito mais além do que eu estou falando aqui. Eu estou resumindo aqui alguns pontos do Salmo 7, mas vai muito mais além, tem muito mais revelações. Se você ler com calma o Salmo 7, com certeza o Espírito Santo de Deus irá acrescentar novas revelações que não foram citadas aqui na ministração de hoje, tá bom? E eu quero nesse momento, juntamente com todos vocês, fazer uma oração. Nós iremos clamar a Deus para que Deus possa atender ao nosso clamor. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu entro na Tua presença em oração. O Salmo de número 7 deixa bem claro, o Senhor é o nosso refúgio no meio das perseguições. O Salmo deixa bem claro que devemos manter a consciência limpa diante do Senhor, porque o Senhor é um justo juiz e a maldade retorna para quem o pratica. Devemos, meu Pai, ter uma vida de comunhão plena com o Senhor, uma vida de adoração, uma vida reta. Sonda os nossos corações, Pai. Tira das nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Precisamos, Pai, da Tua presença, precisamos crescer diante do Senhor. Opera, Espírito Santo, na vida de todos. Olha para esta pessoa, meu Pai, que está passando por adversidades. Ela tem clamado muito ao Senhor por justiça. Mas, Senhor, ela está esquecendo de colocar um pouco da misericórdia, porque ela também precisa de misericórdia. Se as pessoas clamarem por justiça também em relação a ela, se o Senhor seguir ao pé da letra, a situação para ela vai ficar complicada. Então ela pode sim clamar por justiça, mas é importante que ela, no final, clame também pela misericórdia. Quando o Senhor Jesus Cristo estava cravado naquela cruz, dando os últimos suspiros, Ele não clamou por justiça, Ele clamou por misericórdia. Pai, eles não sabem o que fazem. Que o Senhor Espírito Santo possa nos visitar com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua graça, que possamos, meu Pai, ser pessoas melhores, que possamos crescer na Tua presença, Espírito Santo, de uma forma sobrenatural. Pai, como ministro do Teu Evangelho, eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado e eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo toda e qualquer ação contrária. Eu falo mal, você não pode agir na vida dessas pessoas. Pega tudo o que é teu e bate em retirada em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu creio que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores está sendo derramada sobre a vida desta pessoa e que a proteção divina está alcançando este homem, esta mulher,
esta casa, esta família. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e glória a Deus.